Bom dia, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí para vocês, espero que vocês gostem, tá? Então hoje tô regravando esse vídeo, tá? Um vídeo sobre swing trade, são as técnicas e o checklist que eu uso para fazer os trades, tá? De swing trade. Então são duas técnicas que eu vou passar para vocês aqui rapidinho. É bem simples as técnicas, tem alguns indicadores que a gente usa para validar, tá? E o checklist a gente vai montar de como você vai fazer para entrar na operação de swing trade, tá? E como que eu utilizo esse checklist para também determinar o tamanho da mão que eu vou operar nesse swing trade, tá? Então vamos começar pelas técnicas, tá? Então basicamente o que eu percebi para mim junto com o Mário, operando com o Mário na sala, que deu muito resultado para mim na questão de swing trade, foi operar dois tipos de setup, tá? Quais são esses dois tipos de setup? Então eu opero o Power Breakout, tá? E o Breakout. Basicamente, 90% das minhas operações é esses dois setups. De vez em quando eu opero um pivô. Um pivô quando? Um pivô após romper um breakout, após romper um Power Breakout. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, é muito do que o Mário fala na sala de aula lá com ele, né? Então, a gente tem um ativo, vamos falar do Power primeiro. Esses dois setups, a gente vai trabalhar em cima do que? É um ativo que esticou, fez uma congestão e está rompendo essa congestão. Tá? Os livros de análise técnica dão que quando você tem uma congestão em topo, o índice de acerto de um rompimento a favor da tendência principal, da tendência anterior da congestão, o índice de acerto é de 75%. Com a ajuda de indicadores, tem meses que eu consigo 85% de acerto. E o mês ruim dá 66%, 67% de acerto. Então são setups muito bons, muito assertivos. Tá? Quando você tem um rompimento contrário, por exemplo, você tem uma tendência de baixa, ele faz um breakout e rompe para alta, fazendo uma reversão. O índice de acerto é um pouco menor, ele fica aí na casa de uns 60 a 65%, mas também é um bom, com os indicadores a gente consegue chegar aí até uns 70% de acerto, tá? Então, basicamente, o que a gente vai procurar nos gráficos, tá? A gente vai procurar um ativo que esticou, deixa eu pegar uma cor mais forte aqui. Então, a gente vai procurar um ativo que esticou, aí esse ativo vai fazer uma congestão, tá? Então, ele vai ficar fazendo uma congestão. Nesse caso, que eu estou desenhando para vocês, seria um Power Breakout, tá? Então, ele vai fazer uma congestão, aí ele vai fazer um pivôzinho para romper essa congestão. É isso que a gente vai procurar, tá? E como que a gente vai... Quais são os indicadores que a gente vai usar? Então, vamos lá. Os indicadores que a gente vai usar. A gente pode usar as médias móveis, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, vou botar de verde a média móvel de 9. Então, quando a gente tem um Power Breakout, a média móvel de 9 ela vai vir, ela vai entrar nos preços e ela vai romper, tá? Isso Power, tá? A média de 20, o que ela vai fazer? Essa é a média de 9. A média de 20 ela vai vir por baixo. Aí, quando ele for romper, ela vai estar justinha aqui, ó, tá? Então, a média de 9 ela vai entrar nos preços e a média de 20 ela vai vir por baixo dos preços. No Power, você não pode ter um candle que feche abaixo da média de 20, tá? Se você tiver um candle que feche abaixo da média de 20, ele vai ficar ruim. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Isso aqui é um Power, tá? Com a média móvel de 20 e a média móvel de 9. Eu posso até desenhar melhor as médias aqui, ó. Vou fazer de novo para vocês. Então vamos lá. Então você vai ter, vamos fazer assim, vamos fazer o preço. Vou fazer o preço de preto, tá? Então vamos lá. Então você tem a congestão, tá? Então ela tem que ser um pouquinho longa assim, tá? Ela não pode ser uma congestão muito curta. E o rompimento. Então você vai ter o rompimento dessa máxima aqui, ó, tá? Então é isso que a gente vai operar, esse rompimento dessa máxima. Então eu vou fazer a média móvel de 9 roxa, que é a que eu tenho no meu gráfico. Então a média móvel ela vai vir e ela vai entrar aqui, ó, e vai fazer assim. A média de 20, ela vai vir e ela vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Isso aqui é o cenário perfeito de um Power Breakout, tá? Ele não pode violar, ele não pode fechar abaixo da média móvel de 20, tá?
Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar aqueles movimentos da onda de Elliott. Então, o power nada mais é do que uma correção numa tendência de um pivô de um ativo que está tão forte que ele não consegue corrigir no preço. Ele corrige, né? Ele não consegue corrigir no preço. Ele vai corrigir no tempo. Então, ele vai corrigir lateralmente para iniciar um novo movimento de alta. Tá? Então, essa é a ideia do power. O breakout é a mesma coisa, só que o breakout, e se você vê que o power aqui a gente vai ver, ele é uma congestão estreita. Então você não identifica nessa parte interna, você não identifica pivôzinhos assim, ó. Então isso é uma congestão estreita, porque ele bate, 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 bate. Ele fica fazendo isso, tá? Isso é um power. Então ele não tem espaço para ficar fazendo pivôs ali dentro. Quando você tem um ativo que ele já tá, mesma coisa, ó, tendência de alta, aí ele fica fazendo isso aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente já vai ter o que a gente chama de breakout, porque você começa a identificar que você tem pivôs dentro dessa congestão, você consegue traçar uma congestão aqui assim, ó. Tá? Deixa eu fazer de preto também, vamos lá fazer de novo. Então isso, vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque isso é muito importante, tá? Isso vai dar uma diferença muito grande, tá? Então você teve um movimento, aí você tem o preço fazendo isso aqui, ó. Aí ele testa topo, testa fundo, testa topo, aí ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Então aqui a gente consegue traçar e fazer aqui, ó, uma congestão. Então você tem testes de topo e testes de fundo dentro de uma congestão. E as médias, como que fica no caso do breakout? As médias do breakout, elas ficam emboladas dentro do breakout. Então o que ela vai fazer? A média de 9 ela vai vir e ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Você vê que a média de 9 ela faz barriga dentro do breakout. Do power ela não faz barriga, ela entra e já encaminha de novo para cima. No breakout ela tem que fazer essa oscilação. E a média de 20 também. Ela vai entrar, só que ela vai ficar aqui meio flat. Só fazendo isso aqui, ó. Aí quando ele for romper, ela vai juntar junto com a média de 9, né? Na verdade a média de 9 ela vai virar antes aqui, né? E vai embicar junto aqui. Então ela vai virar, ela vai ficar quase flat e vai embicar para cima. Quando ela embicar para cima para sair da congestão, o ativo vai fazer o rompimento, tá? E a gente vai entrar nesse rompimento. Legal. Então, vamos só refazer aqui, ó, para ficar legalzinho. Tá? Então, o que que acontece? O que que a gente vai priorizar nesse caso? Deixa eu virar ela mais rapidinho aqui, ó, só para ficar mais bonitinho para vocês tirarem uma foto aí, tá? Então, esse é o setup, tá? Então, esse é o setup que a gente vai operar, power e breakout. Se você operar só isso no swing trade, você vai ganhar dinheiro. Não tem como você não ganhar dinheiro se você operar só isso, tá? Ah, e os alvos? Como que a gente vai fazer os alvos? Alvos, a gente tem duas maneiras de fazer alvo que eu utilizo bastante, tá? Você pode pegar essa distância aqui da média até o rompimento e vai espelhar para cima, é o primeiro parcial, tá? No caso do power, você pode pegar essa distância e espelhar para cima, é o primeiro alvo. Qual que é o segundo alvo? O segundo alvo você vai pegar essa distância aqui e vai espelhar para cima, é o segundo alvo, tá? No caso do breakout. E o segundo alvo do power? O segundo alvo do power ele já é mais longo. Você vai pegar essa distância e vai espelhar para cima, tá? Então essa é como se fosse você traçar um pivô. Aqui também dá para você fazer isso, só que aí já fica mais longo. Então você vai pegar essa distância e vai espelhar aqui para cima. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes isso acontece, tá? Então o interessante é quando o ativo andar, você faz uma RP, diminui o risco e carrega ele pela média móvel de 9 por candles. Aí você pode escolher barra de cores invertidas, você pode escolher a forma que você quiser para carregar, tá? Então, como que a gente pode potencializar esse setup para que a gente erre menos, tá? Aí a gente vai trabalhar em cima dos indicadores, tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui embaixo. Quais são os indicadores que a gente vai usar? Então, a gente vai usar, por exemplo, volume, tá? Que é muito importante.
e vamos usar também o OBV, tá? Então, na questão do volume, quando você tiver essa correção pré para romper a congestão e o movimento de romper, o volume ele tem que vir assim, ó. Então, quando você tiver a correção, o volume, o ideal é que ele venha fazendo assim, tá? Ele vai baixando, e quando você tiver ao rompimento, você vai ter um aumento de volume. Esse seria o ideal. Porém, muitas vezes você tem o ativo, ele está forte com o volume todos os dias. Então, muitas vezes você tem volume alto, mesmo na correção, não tem problema. Desde que quando ele romper, o volume ele tem que estar igual ou superior à média de volume. Então, você tem que pôr uma média de volume aí, para você ver que realmente entrou mais volume do que o normal no momento que ele fez o rompimento, tá? O power, o ideal do power é que ele tenha um alto volume. Opa, deixa eu apagar aqui. O ideal do power, tá? É que ele tenha um alto volume aqui nessa barra que ele dá essa puxada. Esse volume ele tem que vir secando, tá? Então ele vai vir diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando ele vem para fazer esse rompimento, abruptamente esse volume tem que subir. Então ele tem que ter essa barriga no volume. Isso é o ideal. Se o ativo está muito forte, ele pode ter também os volumes muito parecidos, muito próximos. Não tem problema. Desde que você tenha a média de volume. Vou botar de amarelo. Você tem a média de volume. E esse volume que ele está rompendo, o volume que ele usa aqui para romper, tem que ser igual ou superior à média, tá? Então a gente já tem aí um checklist para fazer, e eu vou montar com vocês depois como que a gente vai fazer o checklist, tá? O terceiro indicador, que a gente já tem as médias, a gente tem o volume, o terceiro indicador é o OBV. Então o OBV, como que a gente vai operar com o OBV? O OBV ele tem que fazer basicamente o mesmo desenho que o gráfico está fazendo, ou antecipar o que o gráfico está fazendo. Então a gente tem duas opções aqui. Então, por exemplo, o OBV está aqui, vou botar de preto. O OBV está aqui, então ele vem assim, ó, tá? Aí ele vai fazer o power, o OBV vai fazer isso aqui. Aí, quando ele vai romper o power, muitas vezes ele rompe o OBV antes de romper o power. Esse é o padrão ideal, chama Advanced Breakup do OBV. Tá? Isso dá mais confiança de que ele vai buscar novas máximas. Então isso aqui confirma a nossa análise. No breakout é a mesma coisa. Muitas vezes ele vai ficar aqui, ó, o OBV, ele vem até um pouquinho para baixo, aí ele vem um pouquinho para cima, aí de repente ele dispara. Aí você vai, quando você vai comprar ali, você olha, o OBV está disparado, tá? Então é isso que a gente tem que esperar do OBV, tá? Em alguns casos, por exemplo, quando o ativo vem de uma baixa forte, né? Então ele tem topos anteriores muito altos, né? Tipo quando teve o Covid e tudo mais, o OBV ele pode ficar um pouquinho descaracterizado. De que forma? Ele pode vir antigamente um OBV assim, aí ele está aqui, ó. Aí isso aqui é como se fosse uma reversão, o início de um movimento de alta. Aí você pode ter um OBV um pouquinho mais baixo aqui do que os topos anteriores, mas o ideal é que ele fosse sempre mais alto do que os anteriores, tá? Quando você tem isso aqui no fundo de um gráfico, né? Esses dois ativos no fundo de um gráfico, tá? E tudo isso que eu estou falando para vocês serve também na questão de baixa, é só virar ao contrário. Então, um power de venda, um breakout de venda, um OBV de venda, tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui o que a gente não quer é, por exemplo, que a gente tenha um OBV assim, ó, aqui no meio. Aí aqui, por exemplo, né, onde a gente vai comprar aqui, ele está rompendo um topo histórico do ativo e o OBV está aqui embaixo, ó, e não rompeu nem essa congestão lateral aqui que teve antes. Aí isso fica um sinal tardio, né, fica um sinal fraco. O ideal é que ele faça o rompimento aqui também, tá? Então essa é a questão do OBV. Tem uma última questão que o Mário usa bastante, né, que é do checklist, que é a questão do distanciamento da média. E como funciona o distanciamento da média? O distanciamento da média a gente usa um indicador que é a volatilidade histórica, tá? Então o indicador ele vem aqui na volatilidade histórica e ele vai te marcar aqui um número. Por exemplo,
Vamos botar aqui 13, tá? Número 13. Então, 13% seria, né, a probabilidade desse ativo nos próximos 20 dias ele andar, por exemplo, 13% para cima ou para baixo. Seria a volatilidade esperada do papel. Então, o que acontece? Esse papel ele não pode estar mais do que 20% o ativo distante da média móvel. Tem um indicador que um aluno da sala fez, que chama bandas Pisani, que tem no TradeView e tem também para o Profit, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, se o ativo não tiver mais do que 20% dessa volatilidade, então aqui seria 2,6. Então, o ativo, quando ele romper aqui, ó, vou até fazer uma barra aqui, ó, quando ele romper aqui, por exemplo, que ele fizer essa barra e romper, o ponto de entrada que a gente vai ter aqui, deixa eu apagar essa zona que eu fiz aqui. Então, por exemplo, o ponto de entrada que você vai fazer aqui no final do dia é sempre com candle no final do dia, tá? Principalmente a princípio, depois futuramente você pode tentar antecipar. Quando você for fazer essa entrada, essa distância aqui para a média de 20 não pode ser maior do que, por exemplo, nesse caso, tá, gente? 2,6%. Deixa eu aumentar isso aqui. 2,6%, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, que aqui é 1,3, né? Então aqui é 1,3. É 13, né? Então 20% dá 2,6, tá? Então isso é importante. Então esses são os checklists que a gente vai usar. Eu vou elencar aqui para vocês salvarem. E a forma que eu faço, por exemplo, para o tamanho da mão que eu vou operar, que eu uso bastante, tá? Então vamos lá. Então a gente tem os dois setups, que é o Power e o Breakout, tá? Aí qual é o checklist? O checklist é Price Action. Então a gente tem que sempre verificar, né? Vou botar aqui mais para frente para vocês, tá? Então a gente tem que sempre identificar Price Action, tá? Aí a gente vai identificar aqui por ordem de importância para mim, tá? A importância para mim é essa ordem, tá? Volume e volatilidade. Então eu sempre antes de entrar no trade eu verifico esses quatro itens do checklist. Então como que você vai fazer, tá? Então você vai chegar lá. Então vamos supor que eu posso arriscar perder R$1.000, tá? Então vamos botar R$1.000. Então o meu risco é R$1.000. Então deixa eu botar aqui. Meu risco é R$1.000, é o que eu aceito perder, tá? Então o risco R$1.000. Então vamos lá. Então eu vou comprar um ativo. Ele fez lá o powerzinho, né? Tal, e rompeu. Aí eu pego aqui nesse rompimento. Aí eu vou calcular essa distância. Vamos supor que aqui tenha a distância seja R$1. Tá? Só para a gente fazer um cálculo. Então aí eu vou vir aqui no meu checklist. Esse aqui é o que? É um power? É um power. O power tá ok? Tá ok. O price action tá ok? Tá ok. Tem OBV? Tem OBV. Beleza. O volume tá ok? O volume tá ok. A volatilidade está dentro do padrão de 20% da volatilidade histórica? Tá. Então tá ok. Então a gente tem os 4 checklists, tá ok. Então nesse caso eu vou arriscar R$1.000, porque meu stop máximo é R$1.000. O valor da ação do stop calculado aqui no fundo é R$1, então eu vou operar 1.000 ações. Aí vamos supor que eu chego na hora, por exemplo, no finalzinho, né, e começo a fazer o check, aí eu faço breakout ok, o price action ok, o OBV ok, mas não tem volume suficiente, por exemplo, e a volatilidade está ok. Tá? Então eu já tenho 3 de 4 indicadores que estão dando entrada. Não tem volume, o volume é uma coisa importante. Bom, então o que eu vou fazer? Eu não vou arriscar 1.000, eu vou arriscar, por exemplo, R$600. Tá? Então eu já não vou comprar 1.000 ações, eu vou comprar 600, porque já não está 100% alinhado. E assim vai. Então, por exemplo, a volatilidade ele tá um pouquinho esticado, não está muito, está um pouco esticado, tá? Então ele está aqui um pouco esticado, então eu já tenho 2 indicadores, tá? Que não está me dando, não está deixando entrar. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, com R$300 de risco, tá? Não vou passar disso, porque eu já começo a ter dúvidas no meu setup, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal?
Então tá, então aqui a gente já fez o checklist, já falou setups, agora a gente vai falar um último ponto importante, que é a questão do stop. Aí depois a gente vai dar uma olhada nos gráficos, tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá? A questão do stop, aonde que fica o stop, tá? Isso é importante, tanto no breakout, quando você tiver um breakout, por exemplo, você vai ter a média de 9, opa, lembra que a média de 9 ela vem normalmente por dentro do preço, e a média de 20 que ela vem aqui por baixo do preço. O teu stop ele tem que ficar obrigatoriamente abaixo do último fundo que tocou ou que chegou bem próximo da média de 20. Por quê? Se o breakout, se o ativo vir, fizer um breakout curtinho e romper e a média de 20 estiver aqui embaixo, por exemplo, ela estiver aqui embaixo, estiver longe, fica ruim de operar, porque o teu stop tem que estar aqui, na média de 20. A média de 20 é o que vai guiar o seu trade, o direcional do seu trade, é o que vai te salvar, tá? Então, quando a gente tem um breakout, então deixa eu pegar uma cor preta aqui. Então a gente tem um breakout, no caso, tá? Então vamos supor que o breakout, vou fazer de conta que aqui tem os pivôzinhos no meio aqui também, tá? Só para vocês entenderem. Aí a gente vai ter um breakout, você vai ter uma média de 9 por dentro, tá? E você vai ter a média de 20 também por dentro, tá? Aí importante é que a gente tem que observar, tá? Isso é uma coisa que o Mário fala bastante. No breakout a gente tem que ter fechamentos abaixo, acima, abaixo, acima e de preferência na média móvel. Então aqui esse ele tinha que vir aqui, ó. Ele teria que apoiar, por exemplo, na média de 20 para depois romper, tá? E não fechar mais abaixo da média de 20. Isso é importante, porque o teu stop vai vir aqui. Se ele não tocar na média de 20 e fica muito longe, o teu stop é aqui, porque é o último fundo que tocou na média de 20. Então, se por algum motivo, vamos apagar esse finzinho aqui, ó. Se por algum motivo o ativo ele não tocar na média de 20 e romper, né, então a gente vai ter a média de 9 aqui e a média de 20 aqui embaixo, igual está aqui. O que acontece? Esse stop ele fica muito barato. Você pelo menos tem que fazer um trailing dinâmico. Você tem que pôr o stop na 20 e acompanha o stop pela 20 desse trade, tá? Isso é muito importante, pessoal. Tá? O stop ele tem que ficar abaixo da média móvel de 20. Porque se ficar acima, você vai ser violinado e estopado toda hora, tá? Porque o ativo ele tem que ter espaço para ele romper e fazer a movimentação, para ele deixar o preço trabalhar. Porque senão às vezes ele rompe, volta no fundinho anterior aqui, que é um fundo irrelevante, né? Às vezes é um candle, 2 candles, e depois ele começa a subir de novo e vai embora, tá? Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui, rapidinho, para a gente começar a identificar. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, você tem vários ativos que fazem isso. Então a Apple ela está fazendo uma congestão, ó, tá vendo? Ela fez um pullback na média móvel de 20 para romper topo. Então se ela romper topo aqui vai ficar muito interessante. Se vocês pegarem, por exemplo, os vídeos do meu canal de Swing Trade, eu só falo disso, tá? Nos vídeos, eu só falo desse setup nos vídeos. Então aqui, ó, de longe eu já achei aqui, ó, a gente tem aqui uma congestão. Deixa eu pegar uma cor mais viva aqui, ó. A gente tem uma congestão, a gente tem aqui uma saída dessa congestão, não está afastado da média. O OBV, ó, OBV, ó, o volume, tá? Entrou no ativo, seguiu o trade, tá? Então é só isso que a gente faz. E a gente pode rodar aqui dezenas e dezenas e dezenas de ativos que a gente vai achar isso aqui aos milhares, tanto ações americanas quanto ações brasileiras, ó. Aqui a entrada ficou justinha, mas onde já abriu, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui um outro exemplo dessa ação. Aqui, ó, uma congestão mais ampla aqui, ó. Então o ativo fez uma congestão mais ampla, tá? Então ela veio, fez um pullback aqui pré-rompimento, o OBV positivo, ó, o OBV positivo, tá? Quando faz um rompimento e ela foi embora. Aqui ela até fez o pullback depois, antes de seguir mais o trade, tá?
Você quer ver? A Tesla faz muito isso. Vou botar aqui a Tesla. Quer ver, ó? Vou trazer a Tesla aqui, ó. A Tesla aqui, ó. Só que aquela não deixou um pullback mais claro pra gente entrar. Mas, ó, congestão, rompeu. Aqui, ó. Esse aqui eu peguei esse ano, ó. Então aqui a gente tem um power, ó. O ativo acelerou, lateralizou, acelerou, lateralizou, acelerou. É isso que a gente vai pegar. É isso que a gente tem que pegar nos trades, tá? Então se a gente vir aqui, ó, aqui, então a gente tem aqui essa congestão, rompeu e foi embora, tá? Uma coisa importante, quando a gente tiver, por exemplo, quando a gente tiver o ativo, ele está na congestão, aí vamos supor que ele rompe direto, e vamos botar a média aqui, vou botar de verde, aqui é a média de 20, tá? Então, e a média de 20 está aqui, ó. Aí ele rompeu direto debaixo da média de 20. O que a gente vai esperar? A gente vai esperar ele romper, fazer um pullbackzinho na média de 20, tá? E vai entrar aqui, por exemplo, a gente pode entrar aqui, a gente pode entrar aqui nesse routzinho na média. Aí você tem outros tipos de entrada, que é entradas confirmadas, tá? Que também dá pra fazer. Mesma coisa do Power. Vamos pegar mais algumas ações. A Python deu uns trades ótimos desses, quer ver, ó? Python. Ó. Então aqui a gente tem um Power da Python. Concorda que aqui é um Power, ó. Um Power. Então veio o preço, lateralizou, rompeu, foi embora. Aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem um breakout, rompeu, foi embora. Aqui a gente tem um power, ó, rompeu, foi embora. Então é só procurar isso. Vamos ver nas ações brasileiras. Vamos ver um pouquinho nas ações brasileiras, que o vídeo já está ficando longo, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar por ordem alfabética aqui, até para não falar que eu estou puxando sardinha para alguma ação que eu estou fazendo. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui você tem um breakout mais amplo, tá? Você tem um breakout mais amplo, onde tem os fechamentos acima, abaixo. Tentou romper aqui, não teve força, fez um pullback e rompeu. Agro 3, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, Alpa a gente teve aqui uma congestão, tá? Onde ela fez um pullback na média de 20 e rompeu. Vamos lá, mais. Você vê que funciona em qualquer mercado, tá, gente? Isso. Aqui, ó, essa daqui ela tá fazendo aqui, ela tá saindo dessa congestão, né? Então ela tá querendo fazer um movimento para sair dessa congestão. Então vamos ver, ó. Aqui a gente, peraí que passou ali, tinha uma de venda ali que dava pra ver. Amar. Então vamos lá, Amar. Então a gente tem aqui, ó, Amar. A gente tem uma mega congestão aqui, tá? Que ela fez, tocou, fez um pullback e rompeu. Isso aqui num time frame maior, tipo no semanal, fica bem claro isso aqui, tá? Então a gente pega aqui, vamos ver outras ações. A gente tem aqui até aqui, ó, as separadas. Eu tenho umas separadas aqui, ó. Aqui, ó. ABC, a Loop é essa que eu falei pra vocês. A B3, ela fez aqui, ó, por exemplo, fez um power aqui, ó, rompeu, tá? Fez uma congestão aqui, rompeu. Fez uma congestão aqui, rompeu para baixo, tá? B3, BBSE ela fez uma de venda aqui, ó, congestão, tá? Então fechamento acima, abaixo, acima, rompeu, fez o pullback e perdeu. Esse foi um trade bom. Teve
A BID, ela tá querendo sair de uma congestão aqui, ó. A gente pode pegar, a gente tem o pivô e a gente tem uma congestão aqui, ó. Ela trabalhando para sair dessa congestão, tá? BPAN, ela teve uma venda ali. Aqui, ó, BRAP é legal. BRAP dá bastante isso. Então, ó, congestão, trade. Aí a gente tem um power, trade. Esse aqui ele não andou muito. Aí a gente tem congestão, trade. Você vê que a gente consegue fazer uma RP, tá? Aí agora ele está fazendo uma outra congestão e saindo de uma outra congestão, tá? Então aqui teve de venda, tá? Então aqui, se a gente pegar aqui, ó, congestãozinha de venda, deu para fazer um RP aqui embaixo e depois teve que sair da operação porque o mercado virou. A Card, ó, fazendo uma congestão, querendo sair. CCOR teve de venda. CCRO, né, na verdade. Então, ó, teve uma de venda aqui. A gente pode botar uma outra aqui. Teve uma outra de venda aqui. Entendeu? Ainda fez um pullback, tá? Vamos ver aqui, ó, CSP6. Ó, CSP6 tá fazendo uma para sair aqui, ó. Tá vendo? CEMIG tá saindo de uma mega congestão aqui, ó. CEMIG tá saindo dessa congestão aqui, ó, fazendo um movimento para sair dessa congestão. Tá bem interessante CEMIG. O OBV dela não tá tão bom, ó, mas o price action tá bom. CPFE é para sair da congestão também, tá? Aqui ainda não tá tão bonita. Ó, a Cili querendo sair da congestão. Tá vendo? É só fazer isso. É só fazer o desenho. Congestão aqui, ó. É neve. Ó o que ela fez aqui, ó. Rompeu. Fez um pullback de pós-rompimento. E teria uma entrada num pullback de pós-rompimento. Vamos ver. A Gol. Então a Gol, ela tem uma congestão zona aqui, ó. Olha o tamanho dessa congestão. Ela querendo sair dessa congestão. Tá? A Rapvida também. Então a gente pode até falar de uma congestão maior aqui, ó. E ela rompeu e veio fazer o pullback aqui, mas você vê que ela respeitou, tá? Então você vê que, pessoal, é só procurar isso nos gráficos, tá? Então é só procurar isso nos gráficos. Aqui, ó, a Rapt teve aqui, ó, teve essa entrada nesse rompimento aqui, teve essa entrada nesse rompimento aqui, tá? Então você vê que você tem várias opções, é só procurar, tá? Tende tá fazendo uma aqui, ó. Ficar de olho para Tende, tá fazendo uma aqui. A Tiet, ela fez uma aqui também, ó. Essa eu tô dentro dela. A Tiet, ela fez aqui um rompimento ali dessa congestão, tá? Viva, mesma coisa, fazendo esse rompimento. E VEG tá deixando uma congestão agora para fazer o rompimento. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais dinâmico aí possível. O vídeo ficou um pouquinho longo porque tem bastante coisa para falar. E boa sorte aí nos trades para vocês. E boa semana a todos e boas operações aí. E cuidado, hein, pessoal? Não vamos entrar muito pesado nas operações não para aprender. Vamos de levinho.